TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Queridos amigos do Grupo Espírita Batuíra de Portugal, é uma alegria retomarmos esses encontros de tantos estudos, de esclarecimentos, de consolo, à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos da prece. Que possam as bênçãos de Jesus nos envolver a todos, agora e sempre. Vamos compartilhar, então, com vocês esta tela de trabalhos para que todos possamos acompanhar esses nossos estudos, essas nossas pesquisas, de tal maneira que possamos compreender um pouquinho mais sobre a prece, como a prece nos fortalece, como a prece faz com que nós tenhamos uma ação mais positiva diante das situações que se apresentam. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês esses nossos estudos sobre os efeitos fisiológicos da prece. A espiritualidade é um tema que vem chamando a atenção de muitos profissionais de saúde, principalmente no que se refere a essa saúde física e mental. Muitas pesquisas demonstram que este pode ser o caminho da melhoria da qualidade de vida, assim também como estimular a rapidez no processo de cura ou enfrentamento das doenças. É comum o comportamento de doentes pela busca do tratamento espiritual quando não mais encontram respostas concretas no campo médico. Porém, somente recentemente evidências puderam ser constatadas justificando a importância da espiritualidade, da fé e da oração no enfrentamento de doenças físicas e mentais. Então, nós vamos ver que a prece tem sido utilizada desde os primórdios da criação como instrumento de cura. Segundo estudos antropológicos, a ignorância sobre as enfermidades contribuiu para que se acreditasse que os deuses tinham o poder de causar doenças e de curá-las. Porém, nós perguntamos: a oração pode curar? Isso não é novidade no mundo religioso, mas para a ciência é uma revelação. E é uma revelação confirmada por dezenas de testes laboratoriais, de pesquisas científicas em vários centros de referência do mundo. As parcerias do cuidado com a saúde e as comunidades da fé datam dos primeiros séculos da nossa era. Nós vamos ver que o primeiro hospital foi construído em Cesareia em 370 no ano 370 a.C. Hoje, Cesareia fica na Turquia. Esse hospital estava sob o comando do bispo Basílio. Era chamado de Basileia e pretendia oferecer tratamento aos doentes, pobres e leprosos. Nos 1000 anos seguintes, a igreja continuou a construir e equipar os hospitais em todo o mundo ocidental, inclusive a certificação de doutores para praticar a medicina era de responsabilidade da igreja até o final da Idade Média. E, como resultado, muitos médicos eram também monges e padres. Então, nós vemos que até hoje muitas congregações institucionais, muitos hospitais, mantêm uma filiação à religiosa
sendo isso fundamento para que se compreenda a nossa noção de saúde moderna, tendo as suas raízes também nas organizações religiosas. Então, muitos pacientes gostariam que seus médicos comentassem suas necessidades espirituais. Pesquisas demonstram exatamente isso, que 77% dos pacientes desejam que seus médicos saibam sobre as suas crenças. 37% gostariam de falar com seus médicos. Quanto mais graves as doenças e mais idosos os pacientes, maior a necessidade de incluir a espiritualidade no tratamento médico. Esta é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos na década de 70 e que comprova justamente essa necessidade do indivíduo, do paciente, de relatar ao seu médico sobre as suas crenças, sobre a sua fé, sobre a sua espiritualidade. Mas nós vamos ver que isso vem de muito antes. Vamos ver o médico Paracelsus, de 1493, que viveu até o ano de 1541. Ele nos diz: Deus quer que nos mantenhamos na verdadeira fé, com a qual podemos curar e curar-nos. Levando essa fé dentro de nós, acreditaríamos que tudo pode ser possível através dela, ainda que nada se traduza exteriormente diante dos nossos olhos. Então, ele também nos dizia que os verdadeiros médicos são aqueles que trazem para nós as obras da caridade divina, não perturbando com as suas obras a fé que guardamos no fundo do nosso ser e com o qual podemos caminhar sobre as águas. Então, vejam vocês que Paracelsus já afirmava que todos nós trazemos uma fé interior e que os verdadeiros médicos eram aqueles que, ao contrário de obstruir essa fé, nos dariam condições de nós estimularmos, então, a fé através da prece, através da espiritualidade. Então, nós precisamos compreender o que é uma prece. A prece é um ato religioso pelo qual os homens dirigem súplicas ou agradecimentos ou louvores a Deus. O centro da crença religiosa é a oração, transformada ao longo dos tempos em várias formas, como adoração, contemplação, penitência, comunhão, petição ou graças. Tudo isso nós verificamos que pode ser a tradução da prece, que nós podemos fazer através de súplicas ou de agradecimentos ou de louvores a Deus. Nós vamos ver que a prece é uma oração onde nós projetamos o nosso pensamento, nos ligando nas esferas mais altas, nos ligando nas esferas pertinentes aos benfeitores amigos ou ao próprio Deus. É assim, então, que nós nos conectamos emocionalmente, vibracionalmente com os nossos amigos benfeitores da espiritualidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre as evidências fisiológicas da prece. Por mais polêmica que seja a discussão sobre a interferência da fé na nossa saúde física ou mental, esse assunto transcende ao conhecimento, quando as evidências benéficas da prece, da oração, ocorrem trazendo um melhor estado físico e psicológico para o paciente diante da enfermidade ou diante da dor. A partir dos anos 70, então, iniciaram as pesquisas a respeito da prece, principalmente no mundo ocidental. Essas pesquisas têm como base os Estados Unidos. A ciência não ficou alheia ao que acontecia ao redor do mundo,
com as curas resultantes dos grupos de oração. Com isso, a partir dos anos 90, surgiram cursos, congressos, seminários, enfocando justamente essa relação entre a espiritualidade, entre a oração e a saúde, dando como frutos centenas de milhares de trabalhos científicos publicados no mundo todo até os dias atuais. Um dos pioneiros nas pesquisas dos efeitos fisiológicos da fé e da religião na cura do ser humano é o Dr. Harold Kenning, da Duke University, que em 2001 selecionou, entre todos os seus trabalhos, ele selecionou 800 trabalhos científicos e na literatura mundial e lançou o seu livro mostrando a relação entre a religião e a saúde. E ele nos diz, num dos seus livros, denominado Medicina, Religião e Saúde, o encontro da ciência e da espiritualidade, Dr. Harold Kenning vai nos dizer que o envolvimento religioso e o tratamento médico podem trabalhar muito bem em conjunto, mas quando um ou outro é excluído, os resultados do paciente provavelmente serão afetados, nos demonstrando que nós não precisamos optar entre o tratamento espiritual ou o tratamento físico, e sim podemos unir o envolvimento religioso com o tratamento médico. Desta maneira, nós vamos ver que há muitas pesquisas científicas sobre a prece. É extremamente interessante o estudo entre o envolvimento religioso, a fé, a prece, a oração e a saúde. E esse aspecto se tornou muito mais facilmente demonstrável através de pesquisas, principalmente com a introdução de exames não invasivos, como a tomografia computadorizada, o PET scan ou a ressonância magnética funcional, que demonstram os estados da mente, os estados do cérebro, sem fazer uma invasão na constituição orgânica do indivíduo. Então, nós vamos trazer aqui para os senhores algumas pesquisas científicas envolvendo, então, a prece. Começamos com a prece e a dor. Neste estudo, foram pesquisados 330 pacientes em serviços médicos de neurologia e de cardiologia em um hospital de grande porte nos Estados Unidos. O resultado foi que 42% dos pacientes relataram que as crenças e as práticas religiosas eram o principal fator que lhes permitiu enfrentar a situação de dor. Num outro estudo, 382 pessoas selecionadas aleatoriamente na Califórnia, nos Estados Unidos, foi-lhe perguntado quais os remédios não convencionais que eram usados para lidar com as queixas da dor músculo-esquelética. E a resposta foi que a oração era o mais comum de todos os remédios mencionados, mostrando que 44% das pessoas se utilizavam da oração. E também a segunda mais útil em uma longa lista de outras terapias não convencionais para a dor, demonstrando assim que a prece é um fator que alivia a dor num grande percentual de pessoas que fazem uso dela. Outra pesquisa do Dr. Harold Kenning relacionando a prece e a imunidade, principalmente nesta época onde nós precisamos fortalecer a nossa imunidade. E o Dr. Harold nos fala que existe uma evidência crescente sobre os efeitos benéficos e positivos
da religião sobre a melhora do quadro de saúde do indivíduo. Assim, ele nos diz: determinadas práticas que visam desenvolver a espiritualidade, no mínimo, reforçam o sistema imunológico do indivíduo, o que já foi comprovado cientificamente e que proporcionam ao ser humano a sensação de segurança, de controle, o otimismo, a capacidade de adaptação e a experiência. Nós sabemos que as emoções influem diretamente sobre o funcionamento da hipófise e de todas as demais glândulas do organismo que produzem hormônios, que produzem as endorfinas, que produzem adrenalina, acetilcolina, etc. Emoções alegres e positivas melhoram esse funcionamento. Emoções pesadas, tristes, negativas, de medo, podem comprometer o sistema imune seriamente. Quando uma pessoa está doente, quase sempre cai em depressão. E isso afeta a sua endocrinologia, o seu sistema imune. Quando ela se utiliza da oração, o paciente, então, cria uma expectativa positiva e desperta uma esperança na cura. Isto aumenta a imunologia do seu organismo e colabora para regular o seu sistema hormonal. Então, a medicina conhece muitos casos notáveis sobre regressão de tumores e remissão de outras doenças através do processo da prece, da oração, diante desse tipo de enfermidade. Outra relação de pesquisas é a prece e o estresse. Evidências clínicas e de pesquisas científicas demonstram que o envolvimento religioso é uma das grandes forças que atuam no mecanismo de defesa contra o estresse crônico, podendo ser excelente auxílio na prevenção ou combate de inúmeras moléstias e também no aumento da expectativa de vida do indivíduo. Nós sabemos que o estresse, ele é uma condição que, se for prolongada, leva a uma produção exacerbada do hormônio do estresse, que é o cortisol, e este cortisol, então, inibindo a ação saudável das células do sistema imune, deixa o indivíduo numa situação de enfermidade, de moléstias, e ele vem a contrair estas infecções. Então, nós vemos que o estresse é uma condição que, quando se torna patológico no indivíduo, leva à origem de enfermidades. Nós vemos também que existem estudos que foram feitos relacionando a prece e o estresse. Um estudo em Stanford verificou a relação entre o enfrentamento religioso e níveis de cortisol em 30 mulheres que aguardavam biópsias de mama com suspeita de câncer. Aquelas mulheres que utilizavam de orações e da fé para enfrentar a situação apresentaram níveis mais baixos de cortisol do que as que não faziam as suas orações. Então, isso também está relacionado a um estresse psicossocial. Por quê? Porque as pessoas, as mulheres, na expectativa de biópsias que poderiam ser positivas ou negativas para o câncer de mama, aquelas que faziam orações tinham menores taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse, no seu sangue. Então, isso é muito importante porque nós já sabemos que o cortisol, ele deprime o sistema imune, facilitando as infecções, facilitando as condições de moléstia no indivíduo. Existe também uma relação entre a prece e o comportamento.
foi verificado que crenças e ensinamentos religiosos incentivam as pessoas a tomarem melhores decisões diante de situações altamente estressantes, principalmente encarcerados, divórcios, pessoas infelizes no casamento. E nessas pesquisas foi verificado que indivíduos que se utilizam da prece reduzem comportamentos de saúde negativos, como consumo excessivo de álcool, uso de drogas, tabagismo e promiscuidade sexual. Vejam vocês, meus queridos amigos, que diante de uma situação aflitiva, nós podemos parar e orar, pedir a orientação dos benfeitores amigos. Por quê? Porque isso nos leva a tomar decisões mais tranquilas diante da situação que se apresenta. Nós vamos ver também que existem pesquisas sobre a prece e a saúde. O Dr. Herbert Benson estudou pessoas no ato de elevar uma prece ou de repetir fórmulas rituais de diferentes sistemas religiosos, como o cristão, o islâmico, o budista, o taoísta e o confucionista, e verificou que em todos os casos aconteciam as mesmas alterações fisiológicas. Daí ele concluiu que não importa qual seja a fé religiosa, o simples exercício espiritual de elevar a consciência a planos superiores através da prece ou da meditação representa benefício para a saúde. Disso nós vemos que não importa o rótulo da nossa religião. Importa nós elevarmos um pensamento aos benfeitores amigos, buscando deles o fortalecimento da nossa fé, o fortalecimento da nossa resiliência, o fortalecimento da nossa paciência, e assim nós vamos obtendo deles também o auxílio. Vamos ver agora, então, o cérebro no momento da oração. Foram feitas várias pesquisas, vários estudos com essa metodologia de tomografia computadorizada, e se verificou, então, o estado do cérebro no momento da oração. Então, nós trazemos aqui evidências da prece alterando o cérebro. Houve um estudo publicado por Azari et al. Em 2001, que verificou o estudo do fluxo sanguíneo em certas áreas cerebrais durante a oração. Eles pesquisaram 6 monges católicos e compararam com 6 indivíduos sem nenhuma convicção religiosa. Nos 2 grupos, realizaram o PET scan, que é a tomografia computadorizada, antes e depois do quê? Primeiro, eles pediram para que os 12 indivíduos recitassem o primeiro versículo do Salmo 23, que é aquela parte que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Depois, eles pediram para que cada um deles fizesse a declamação de uma rima de alegria. E, por último, eles pediram, os pesquisadores pediram a esses 12 indivíduos para lerem uma página da lista telefônica, isto é, até uma página que seria enfadonha para ler. Os autores notaram, então, que durante o clímax da oração havia nos monges um aumento sanguíneo no lobo frontal, especificamente nas áreas cerebrais envolvidas no planejamento de ações e movimento, na abstração, no raciocínio, no pensamento abstrato, e também nas áreas do sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções e pela imunidade. Dessa maneira, nós vemos que há
um aumento de irrigação sanguínea nessas áreas muito nobres do nosso cérebro. Outro sistema, outra pesquisa, nós vamos ver que Bernardi, em 2001, também evidencia a importância da reza do terço. Aquelas rezas sequenciadas, quase que decoradas, que é a reza do terço, na estabilização do sistema nervoso autônomo. Neste trabalho, os autores selecionaram 23 indivíduos normais que foram submetidos a eletrocardiograma de repouso, registro contínuo e não invasivo da respiração e da pressão arterial e determinação do fluxo cerebral por meio de Doppler transcraniano. Os registros foram feitos durante o período livre de fala, durante a recitação das Ave-Marias, em latim, e durante a respiração controlada. Os resultados mostraram que durante a declamação das Ave-Maria, a respiração se tornava mais lenta e regular, e também ocorriam efeitos importantes na sincronização da frequência cardíaca, da pressão arterial sistólica e diastólica e do fluxo sanguíneo transcraniano, levando a consequências sobre os mecanismos reguladores do sistema cardiovascular. Isto é, diminuía a pressão arterial daquele indivíduo que estava fazendo oração. Então, nós vemos que há um poder muito grande na oração. Nós vemos que há uma organização do nosso próprio sistema orgânico em estabelecer uma paz interior através dessa prática, então, da oração. O Dr. Herbert Benson, que nós falamos antes, que é professor da Escola de Medicina de Harvard, ele, ao estudar o metabolismo, as batidas do coração e as ondas cerebrais de um grupo de jovens que praticava formas de meditação, descobriu que havia diferenças sensíveis quando a pessoa se encontrava em repouso ou quando a pessoa estava em plena atividade meditativa. E ele verificou que havia diminuição do metabolismo em 17% só pelo fato da pessoa estar meditando. O ritmo respiratório também baixava em 20% e baixava a frequência das ondas cerebrais. Curiosamente, os estudos sobre as reações neuroquímicas relacionadas ao estresse foram os que melhor revelaram o que acontece no organismo quando se junta a oração, a meditação com a medicação, com os remédios. E ele investiga este tema há mais de 20 anos dentro da Universidade de Harvard. Ele também nos diz exatamente que é importante nós verificarmos a situação de que não importa qual seja a fé religiosa, o simples exercício espiritual de elevar a consciência a planos superiores através da prece ou da meditação representa um benefício para a saúde. Então, nós já temos pesquisadores em grandes universidades que relatam a importância da fé. Outro grande pesquisador é o Dr. Jeff Levine. Ele nos diz que a fé e a oração realmente ajudam as pessoas a se curar. O Dr. Jeff Levine é um epidemiologista social formado em religião, sociologia, saúde pública, medicina preventiva e gerontologia na Universidade de Duke,
na Carolina do Norte. E ele afirma que os resultados obtidos nessa área não deixam dúvidas. Os efeitos positivos das orações na saúde podem ser identificados, podem ser medidos, e a ideia de que aspectos da vida religiosa podem ser benéficos para a saúde ou bem-estar de algumas pessoas já é aceita de forma geral e não mais é controversa. Em seu livro inovador, Deus, Fé e Saúde, Dr. Jeff apresentou resultados da investigação clínica, apontando, então, um caminho para um modelo verdadeiramente integrador de saúde e cura para o nosso século XXI, mostrando que nós devemos, sim, utilizar justamente da potencialidade interior que todos nós temos para as nossas próprias curas. O Dr. Larry Dossey, ele também nos traz importantes informações. Ele que é um médico norte-americano, holístico, autor de 2 livros fundamentais sobre o poder da prece e a prática da medicina, quando ele intitula nos seus livros As Palavras Curam, é o nome de um livro, e o outro, Rezar é um Santo Remédio, ele também compartilha da convicção do Dr. Jeff Levine. E nestes livros do Dr. Larry Dossey, ele vai expor as mais recentes evidências que interligam as preces, as curas e a medicina, e convoca os olhares para uma nova e audaciosa integração justamente entre ciência e espiritualidade. E ele nos diz: eu costumava acreditar que temos de escolher entre a ciência e a razão, por um lado, e a espiritualidade do outro, na forma como nós conduzimos nossas vidas. Agora, diz ele, eu considero esta uma falsa escolha. Podemos recuperar o sentido do sagrado não apenas na ciência, mas também em todas as áreas da vida. Por isso, é importante nós fazermos uso desta ferramenta importantíssima que é a prece. E ele continua: não sabemos como a cura espiritual acontece. Muitos céticos dizem que isso é razão suficiente para jogá-la fora, pela janela, rejeitando-a completamente, inclusive como possibilidade. Mas, em vista das evidências que corroboram a cura espiritual, essa posição é ingênua e descuidada. Por isso, não importa se ainda não se sabe bem como a prece e a meditação atuam para ajudar na cura. O importante é que elas realmente ajudam, e isso é fundamental. Já um grande pesquisador brasileiro, o Dr. Nubor Fakuri, neste livro Muito Além dos Neurônios, ele vai nos dizer que a matéria mental é a criação da energia que se exterioriza do espírito e se confunde por um fluxo de partículas e ondas, como qualquer outra forma de propagação de energia no universo. Então, nós temos essa criação mental, essa energia para emitir como forma de conexão com o mais alto para estabelecer a cura. Então, nós precisamos buscar como que se dá a ação da prece. Nós vamos ver que no Evangelho segundo o Espiritismo existe a ação da prece que é feita através do pensamento. Então, a prece, ela é justamente uma evocação através da qual o homem, pelo pensamento,
entra em contato com o ser a quem se dirige. E essa transmissão do pensamento se faz através de uma corrente fluídica, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, como Allan Kardec nos traz, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se forma entre um e o outro, transmitindo de um ao outro o pensamento como o ar transmite ao som. Então, é assim que nós nos conectamos com o alto, quando nós estabelecemos esse pensamento de elevação, entramos em sintonia com os mentores amigos e aí estabelecemos essa conexão. Então, os mecanismos da prece, nós verificamos que a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar onde se encontrem, para aqueles que recebem, para os benfeitores amigos, ou quando nós dirigimos uma prece para uma pessoa que nós já sabemos que esteja desencarnada. Então, a energia da corrente está em razão da energia do pensamento e da vontade. É assim que nós estabelecemos a energia da corrente, as frequências, conforme Kardec nos diz, que a energia da corrente guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontra. Há uma somatória de frequências, há uma sintonia de frequências quando nós emitimos as vibrações de solicitação, de peditório ou de louvação através da prece, que pode ser por nós ou que pode ser uma prece intercessória por outro. Então, assim nós vemos que desde os primórdios da humanidade, em todas as religiões, prega-se a intercessão divina para a solução dos problemas. Dentro do cristianismo, é muito comum o hábito de nós fazermos orações por nós, mas também pelos outros. Fazermos a prece intercessória em benefício de pessoas que estejam distantes. E foram feitas pesquisas científicas, e a primeira delas foi em 1998, com o cardiologista norte-americano, Dr. Randolph Beard, que estabeleceu efeitos positivos de orações intercessórias. No seu estudo, envolvendo pacientes da unidade de cardiologia do São Francisco General Hospital, ele comparou 192 pacientes que receberam preces de cristãos localizados fora do hospital, com 201 pacientes que não receberam preces, que serviram de grupo controle. Este grupo que recebeu a prece, ele tinha maior aderência ao tratamento, menor tempo de baixa hospitalar e menores complicações durante a sua enfermidade cardiológica. Então, a prece intercessória é fundamental também para que nós lembremos daqueles necessitados da prece. Ora, nós já sabemos da ação quântica, da ação não local, atingindo aqueles que estão distantes. Hoje, a mecânica quântica nos explica didaticamente como se processa nós emitirmos vibrações, nós emitirmos um pensamento, uma oração para outra pessoa que se encontra muito distante de nós,
às vezes até está desencarnado e mesmo assim recebe a prece. Então, nós precisamos lembrar qual é o caráter geral da prece, como é que ela se coloca, porque às vezes as pessoas entendem a prece aquela prece decorada, aquela prece que nós aprendemos e que repetimos muitas vezes. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, vai questionar qual é esse caráter geral da prece. E os benfeitores respondem: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele, é entrar na sintonia do Pai, do Criador, da inteligência suprema e primeira de todas as coisas, é estar com ele, é mergulhar no seu hálito que acompanha a todos nós. Mas muitos não sabem. Então, nós trazemos aqui algumas informações como orar, como nós devemos orar. E, para isso, nós trazemos o próprio Mestre nos instruindo, quando ele nos diz: quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Jesus definiu claramente a maneira correta de orar, que pode ser entendida como as qualidades que a prece deve ter. Ele nos recomenda que, quando vamos orar, não devemos nos pôr em evidência, não devemos estar na frente de todos, não precisamos da multiplicidade das palavras para sermos atendidos. Ao contrário, devemos ter justamente a simplicidade delas. E nós trazemos aqui mais uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem recebida por Kardec do Espírito Monod em 1862, em Bordeaux. E ele nos orienta: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. É assim que nós devemos nos dirigir a Deus, fazer os nossos petitórios, verificando o que realmente necessitamos. E aí vamos ver que a prece será eficaz. Então, é preciso nós entendermos sobre a eficácia da prece. Como é que se obtém a prece? Como é que nós podemos entender que nós vamos obter o resultado da prece que nós pedimos? O próprio Mestre nos vem falar: o que quer que peçais em prece, se credes que obtereis, então vos será concedido. É isso, meus queridos irmãos, que nós devemos lembrar. Nós temos que plasmar aquilo que desejamos. Nós temos que mentalizar recebedores daquilo que estamos pedindo, daquilo que realmente necessitamos. E assim nós teremos. Por quê? Porque Jesus já nos ensinou: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Quando ele nos diz: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate
a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Assim, Jesus nos ensina que devemos sim pedir, que Deus, na sua infinita bondade, nos dará o que realmente necessitamos, o que realmente merecemos. André Luiz também nos orienta sobre a prece. Ele diz: não há prece sem resposta, é a oração filha do amor. Não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Toda vez que o espírito se coloca nesta atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Sobre os que oram, fluem das esferas mais altas os elementos força, que vitalizam o nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas, que se exteriorizam em seguida, contagiados do nosso magnetismo pessoal. André Luiz nos relata, na sua obra magistral trazida por Chico Xavier, que todos nós recebemos resposta das nossas preces, que todos nós somos envolvidos pelos benfeitores amigos e que eles nos fortalecem as esperanças para seguirmos adiante. Kardec reuniu num capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tudo sobre a prece, no capítulo denominado Pedi e Obtereis, onde ele vai falar todos esses itens já conhecidos dos senhores, com certeza, sobre a prece, a qualidade, a eficácia, a ação, a transmissão, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos superiores, pelos espíritos sofredores, e também nos mostrando a maneira de orar e a aventura da prece. Nós trazemos aqui só uma citação de que devemos sim orar pelos mortos. Muitas pessoas ficam se perguntando se devem, se podem orar em casa pelos entes queridos que já partiram. É claro que sim, porque eles são mortos na carne, mas continuam vivos em espíritos, e porque são imortais. Então, eles receberão aonde querem que se encontrem as nossas vibrações. E muitas pessoas se questionam: será mesmo que tudo que nós pedirmos nós vamos obter? Então, Kardec, no capítulo sobre a eficácia da prece, ele vai questionar: está certo quem acha que, se tudo está encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus? Muitos dizem: não adianta rezar, não adianta orar, porque tudo está nos decretos de Deus. E Kardec responde: há leis naturais e imutáveis, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Possível é que Deus aceda certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto. Isso é muito importante, porque num
pedir para obter, aí nós já estamos demonstrando a humildade, a vontade de solicitarmos ao Pai Criador esta resposta. Então, nós já demonstramos a nossa humildade frente a um ser superior, frente à potência do universo, que é essa força que nós temos dentro de nós e que, colocada, determinada pela nossa vontade, chega na vibração a Deus. Emmanuel, o outro mentor de Chico Xavier, também nos diz que a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajeitado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Então, a prece, ela tem uma ação transformadora no nosso ambiente, nos nossos pensamentos, no nosso sentimento. Por isso que ela deve ser feita como nós estivermos. Ela deve ser mentalizada aonde nós nos encontrarmos, seja no lar, seja fora do lar, numa fila de banco, no local junto à paisagem, à natureza, nós vamos sentir aquele envolvimento dos benfeitores amigos. O próprio Allan Kardec, na questão 660 de O Livro dos Espíritos, pergunta: a prece torna melhor o homem? E os benfeitores respondem: sim, pois aquele que ora com fervor e confia se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Então, através da prece, o homem atrai o concurso dos benfeitores amigos, dos bons espíritos que vêm apoiá-lo em suas resoluções e inspirar-lhe os bons sentimentos, os bons pensamentos, adquirindo assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto. Então, é assim que nós podemos nos envolver com os benfeitores amigos através da oração. E a verdadeira oração é aquela que expressa os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos são originados dos nossos sentimentos. Os senhores já me ouviram aqui falar dessa conexão dos nossos sentimentos originando os nossos pensamentos. Então, orar é enviar ao universo as nossas criações mentais, é vibrar na sua maior lei, que é a lei de amor. Por isso, nós sempre recomendamos: peça e receba, o universo conspira a seu favor. O homem é uma unidade bio, psico, sócio e espiritual. Nós somos tudo isso enquanto estamos aqui encarnados. Orar faz parte da natureza espiritual do ser humano. Nós não podemos separar essa dimensão espiritual, porque ela se relaciona ao sentimento de pertencer ao mundo. Nós estamos no mundo físico, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós temos crises, nós temos mudanças, nós temos transformações, nós temos aflições. E diante dessa oração, nós vamos nos envolvendo por forças maiores, por forças espirituais que vêm nos amparar diante destas situações. Então, nós devemos sim pedir,
porque próprio Jesus nos ensinou. E para isso, nós trazemos uma citação aqui para nos encaminharmos ao final da nossa apresentação. Eu pedi a Deus, eu pedi força, Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade, Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem, Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor, Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores, Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas eu recebi tudo o que precisava. É isso que nós precisamos entender, queridos amigos, que nós temos sim que pedir, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe nessa conexão amorosa com que Ele nos envolve, com esta situação de amor com que Ele nos cuida a cada um de nós. Ele sabe do que nós temos necessidade. Por isso que uma das leis do universo é a lei de atração. Todo o universo vibra nessa lei. Todos temos um poder infinito guiado por esta lei de atração. Por isso nós podemos fazer essas conexões maravilhosas e entrarmos nessa conexão com os benfeitores amigos, e solicitarmos diante das aflições da vida, nós podemos buscar essa conexão, podemos lembrar de Jesus, o nosso querido e amado mestre. Nesse contexto atual, que estamos vivenciando 2 anos praticamente de pandemia, que estamos verificando mudanças, transformações profundas, onde a fé é questionada, onde não apenas a teologia que as pessoas querem praticar, outras querem abandonar, mas também a ética, a moral, os costumes estão em transformações. Nós estamos vivenciando a época da transição planetária. Então, nós, como profissionais, como espíritas, com responsabilidade social, precisamos refletir, precisamos fazer as nossas reflexões também sobre essa questão da oração, da influência na saúde, na doença, na convivência humana, na verdadeira espiritualidade, que deve ser um dos desafios de todo cidadão deste planeta. Podemos dizer, sim, que a oração é o elixir da longa vida. Não foi sem causa que o Cristo nos recomendou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele sabia dos efeitos da oração no nosso organismo, bem como dos resultados fisiológicos que obtemos ao fazermos uma prece fervorosa. Ele, o mestre da Galileia, Jesus, ele sabia como nos orientar. Ele, o médico dos médicos, nos ensinou a orar, nos ensinou a entrarmos no quarto secreto da nossa alma e fazermos essa conexão mental, essa proposta firme de nos ligarmos aos benfeitores amigos, de estarmos em união com esse nosso anjo de guarda, que por orientação de Jesus cuida individualmente de cada um de nós. Vamos orar, sim, meus queridos. Vamos orar neste período tão conturbado de guerra, principalmente esta guerra que se espalha
pelos corações das pessoas, não só a guerra física, a guerra da Rússia, a guerra da Ucrânia, mas a guerra dos corações, dos desentendimentos dentro dos lares, a guerra dos corações que não conseguem se harmonizar. Vamos orar, porque todas as nossas orações encontrarão eco nos corações dos benfeitores amigos. Por isso, nossos queridos amigos do Grupo Espírita Batuíra de Portugal, é com grande alegria que nós trazemos essas reflexões, porque a prece serve como ferramenta para atravessarmos esses períodos nunca antes vividos no nosso planeta Terra, nunca antes vivenciados pelos espíritos aqui encarnados, porque agora nós estamos nos preparando para a implantação do reino de Deus aqui na Terra, para uma terra regenerada, onde nós poderíamos fazer parte dela. Então, confiemos, oremos a Deus, oremos aos benfeitores amigos, e eles assim nos ajudarão. Nós agradecemos, queridos amigos, finalizamos aqui a nossa apresentação. Agradecidos a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos uma vez mais. Que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos, hoje, agora e sempre. E até uma outra oportunidade que possamos estar juntos novamente. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.